Abra sua Bíblia no tão conhecido texto do Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 16. João 3,16. O tema dessa mensagem bíblica é o maior. O maior. E nós vamos perceber então, nesse versículo, que tem sido chamado de o mini evangelho, que é uma mensagem pouco conteúdo, mas diz claramente o propósito do Evangelho de Cristo, mostra o que é o Evangelho, o que é aquilo que nós proclamamos e vivemos enquanto igreja. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos dizer todos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali é a Nova Versão Internacional, mas é interessante notar, e eu, para trazer essa palavra, pesquisei em outras mais versões, como já nós temos hoje algumas, né? E elas diferenciam nada, quase nada. A NVI, que é essa que estava na tela, porque Deus tanto amou, mas as mais clássicas, todas elas, num termo só, ou num texto só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, nós queremos aqui destacar, e vai ser o sermão, se você nunca ouviu um sermão de 12 pontos, você vai ouvir nessa manhã. Porque homileticamente, nós sabemos que isso não é recomendável, não é? Para aqueles que conhecem a homilética, que é uma matéria que damos no seminário, que nos habilita, nos prepara, não é? Nos dá um pouco do norte, para poder trazer a pregação bíblica, junto com a hermenêutica e outras matérias mais. Então será um sermão onde não me preocuparei em cumprir os requisitos básicos da homilética, mas quero trabalhar nesse texto, irmãos, e com muito assim temor e tremor, poder, através de outras leituras, poder esmiuçá-lo. Termos que às vezes a gente até, por saber de cor, porque eu tenho uma convicção de que aqui muitos sabem esse texto de cor. Eu diria boa parte dos crentes sabem de cor, assim como eu decorei também. E às vezes no decorar e no falar, nós precisamos, e é bom esse recitativo, né, bíblico, a memorização de versículos, mas é bom atentarmos por termozinhos do texto, que eles trazem muita luz, eles falam muito para nós. Então, o primeiro aspecto, o primeiro ponto que eu quero destacar aí, é o maior amor. O maior amor. O maior amor, o termo do versículo já começa dizendo, porque Deus amou. Porque Deus amou. O maior amor do mundo é o amor de Deus. Olha, irmãos, você pode ver aí, faça uma busca na sua mente da pessoa que você pensa que mais ama. Que mais ama. Exceção feita à divindade. E você vai lembrar, quem sabe, do seu pai, de sua mãe, de uma tia querida, de um amigo, de pessoas que você conheceram, de líderes de igreja, de pastores, de diáconos, diaconisas, quem sabe, de gente que quem sabe não está mais aqui, mas que amou tanto. É como diz a palavra, ainda que uma mãe, profeta Isaías falando ao povo de Israel, venha a esquecer do seu filho, eu jamais esquecerei de ti, ó Israel. Mas nós sabemos, irmãos, que esse amor humano, seja ele
nas suas diversas formas, porque nós, nossa língua, temos apenas uma palavra amor, mas os gregos trabalhavam pelo menos com 4 aspectos em relação ao amor, não é? Era o amor de um homem para com a mulher, que é chamado eros. Era o amor filial, não é? De um pai para com o filho e vice-versa. Era o amor de amigo. Era o amor nas relações outras dentro daquele termo, daquele mundo greco-romano. Mas nós sabemos que o maior amor do mundo foi o amor de Deus, porque Deus amou. É maravilhoso saber que Deus nos ama. Porque muitas vezes fazemos a leitura, e não está errada não, da justiça de Deus, da condenação de Deus, do pesar da mão de Deus. Muitas vezes fazemos, quem sabe, a leitura até equivocada. É Deus que está punindo, é Deus que está condenando, e às vezes condena mesmo, e às vezes pune mesmo. Mas pensemos dessa forma, mas jamais, irmãos, venhamos a nos esquecer de que Deus nos ama tanto. E eu diria sem medo de errar pelo que nós notamos na Escritura. Não é que há uma disparidade, ou o amor é maior do que a justiça. Não. Mas o amor foi tão evidente de Deus, que nós, quando olhamos para Deus, nós sabemos que podemos encontrar esse amor. Esse amor é o amor que perdoa, é o amor que ama tanto, é o amor que tolera, é o amor que é exemplo para nós. Então, qual é o maior amor? O amor de Deus, porque Deus amou. E é interessante notar que esse verbo está no passado, no pretérito, não é? E alguém um dia, atentando-se para isso, disse: por que está no passado, pastor? Por que aqui não está no presente, essa conjugação? Por que aqui não expressa no presente? E eu digo: meu Deus, vamos ver aqui o que quer dizer. E a lembrança me veio dos escritores, não é? Aqueles que nos ajudam a entender um pouco mais a Bíblia, e da própria Bíblia, na teologia bíblica, do Antigo e Novo Testamento, porque o maior ato de amor, irmãos, nós vamos perceber no texto, foi quando Cristo foi até a cruz. Por isso que ali está no passado. Deus amou, e ali amou no sentido de que não é que Ele não nos ame mais, em hipótese alguma, mas que a prova cabal, a prova maior, foi dada na cruz. Foi na cruz. Mas, irmãos, nós temos também uma outra característica dentro, ou um outro aspecto dentro desse texto, que é a maior comunidade. A maior comunidade. Eu não sei nem se a gente pode chamar o mundo de comunidade, porque o entendimento meu que tenho de comunidade é de alguém mais próximo, é alguém que está mais perto, e não tão movido a interesses econômicos, mundiais, interesses políticos, como nós percebemos hoje as nações. Todas elas têm, todas elas. Mas a maior comunidade, pode passar para o slide seguinte, a maior comunidade é o mundo. O mundo. Porque Deus amou o mundo. Todos nós, orientais, ocidentais, de todos os povos, tribos e nações, Deus amou. Deus não amou uma classe de pessoas que podem ser consideradas boas, certinhas, embora isso é bom, sim, ordeiras, isso é bom, mas Deus amou o mundo todo, o mundo inteiro. Se a gente não crê dessa forma, nós vamos ter que não fazer a leitura desse versículo. O que é que nós vamos tratar ou abordar em relação a um amor específico para algumas pessoas? Não, Ele amou o mundo, a maior comunidade, o mundo. Mas nós vamos percebendo também que esse amor, ele tem o maior grau. O maior grau. Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. De tal maneira. Quanto é, meus queridos irmãos que trabalham aqui com números? Quanto é de tal maneira? Como é que nós podemos mensurar de tal maneira? Em outras versões, porque Deus amou tanto. Quanto é tanto? O que significa tanto? Diríamos como Pedro, apenas 7 vezes? É 7 vezes ou 70 vezes 7? Não, amor tanto, irmãos, nós não vamos encontrar o final dessa resposta.
É algo que expressa claramente esse grau intenso, imenso, e eu diria infinito. Infinito. O amor, o maior grau, é o amor que não termina porque ele ficou zangado, porque ele teve uma decepção, uma frustração, porque alguém magoou o coração. Eu estou falando para a gente aqui agora, porque às vezes a gente deixa de amar. É um amor tão tênue, o amor humano, meu Deus. Porque falamos às vezes uns aos outros que nós amamos, batemos nas costas, damos tapinha nas costas, às vezes até cantamos um hino, e glória a Deus por isso que expressa isso. Mas quando as coisas começam a apertar no relacionamento, quando as pessoas falam algumas coisas que eu não gosto, e às vezes até no falar mesmo entristece, sim. Mas que amor é esse que eu tenho? Que amor cristão é esse? Tão efêmero, tão fraco, quando a gente se reporta para o amor de Deus num grau dessa dimensão. Eu sei que você pode argumentar ou contra-argumentar dizendo, mas pastor, Deus é Deus. Como é que eu vou amar como Deus ama? Com um grau intenso e infinito. Mas nós precisamos lembrar que o maior exemplo nosso é Cristo Jesus. Não quero dizer que nós venhamos a ser ou a ter o amor igual ao dele, porque é um amor incomparável. Mas que ele seja, essa intensidade de amor, esse grau de amor, seja o nosso exemplo. Seja a minha meta, seja a sua meta. O maior grau, amor de tal maneira, amor tanto. Amor tanto. Mas há, irmãos, dentro do próprio texto, um outro maior. A maior ação. A maior ação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Que deu. A maior ação é quando você pode dar. Por isso que a própria Escritura diz que melhor coisa é dar do que receber. Eu sei que no dar existem algumas implicações. Porque hoje, como bem disse a irmã lá do 17 de março, nós somos carentes. Mas, irmão, se formos esperar termos em quantidade o suficiente para que possamos dar, nesse aspecto social que eu estou me prendendo aqui, de darmos, fazermos alguma ação, nós não vamos fazer nunca, quem sabe. Porque sempre vamos estar precisando de algo. O ser humano, ele é insatisfeito por natureza em algumas questões. Ele é satisfeito pela graça de Deus, louvado seja Deus, porque é crente, Cristo satisfaz de fato. Mas em relação à nossa vida, nós queremos um pouco mais e não há problema algum nisso. Desde que eu possa entender que quando eu entrego, quando eu dou, eu estou vivendo uma ação que vai muito além das palavras. Ah, irmãos, falar sobre doação, sobre entrega, sobre dádiva, é muito bom. Mas o vamos ver mesmo é quando eu falo, mas eu ajo. Quando eu coloco em ação. Olha, nós batistas temos uma doutrina, irmãos, bíblica, dá gosto. Sabe? A doutrina é boa, é sadia. E louvado seja Deus, temos feito, procurado fazer. Doar sim, mas nós podemos fazer mais. Nós podemos ampliar mais. Você pode fazer isso. Porque o exemplo da maior ação foi de Cristo Jesus, ou de Deus em Cristo Jesus, que se deram, que entregou, que deu gratuitamente, voluntariamente, vicariamente, substitutivamente, como nós falamos. A maior ação que deu, que entregou. Eu não sei aqui, mas certamente as que são mães vão entender muito bem o que eu vou falar. Você não contabiliza as vezes que você teve que se entregar, e pais também, não fiquem com ciúmes não, mas é porque quando a gente fala sobre isso,
a gente usa mesmo o exemplo da mãe, que é geralmente, no contexto que nós estamos aqui, de Brasil e de mundo até. É a mãe que educa, é a mãe que geralmente cuida, é a mãe que tem a tríplice carga, não é? Ou outras. E o pai ajuda, e precisa mesmo ajudar. Mas quantas vezes você se doou para o seu filho, para a sua filha? Noites, às vezes, perdidas, quando eles estavam doentes, não é? Amanhecia assim, claro, no hospital, muitas vezes, estava lá uma mãe. Eu visitei, e preciso voltar a visitar mais, mesmo nessa correria pastoral, presídios, irmãos. Antes de ir ao seminário, no seminário, durante o seminário e após o seminário, até ter uma carga maior pastoral, que é para cuidar do rebanho. E a gente ainda não consegue fazer como deve. Mas sabe o que eu notei em filas de presídios na visitação? Porque nós entrávamos, a equipe de visita, seminaristas com missionárias, homens e mulheres, já orientados devidamente, com os crachás, habilitados pela direção do presídio e também do órgão de segurança pública. Vi poucos homens, vi muita mãe, vi muita esposa. Mas geralmente tinha uma mãe lá, pelos cabelos brancos. Deu, se entregou. O pai que, como nós temos relato agora, recentemente, não é, com o autismo, e para quem não sabe, eu tenho um filho autista, não é, que tem sido uma bênção para nós, mas nos ensinando a cada dia um desafio. Nós temos relatos de pais que saem de casa porque não suportam, e de mães, que às vezes é a mãe que sai, e o pai que cria. É o pai que fica com a ajuda da família do pai, ou com a família da esposa, mas a mãe não suporta. Porque há graus de autismo, quem sabe melhor do que eu aqui, que exigem muito, irmãos. Muita dedicação, muita dádiva, muita entrega. Eu conheço gente aqui que teve que, entendendo, né, abrir mão do emprego, de uma carreira acadêmica, quem sabe, para poder se entregar, se doar para a família. A maior, aliás, ação que deu é dádiva. Mas nós vamos adiante e nós vamos então perceber a maior dádiva nesse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, quem? O seu Filho unigênito. O seu Filho unigênito. A maior dádiva é Jesus. Por isso que disse o pensador cristão tão bem, tão claramente. A maior dádiva ao cristianismo não são as bênçãos que têm sido propagadas por alguma teologia. O carro, a casa, o imóvel, namorado, namorada, isso tudo é bom. Desde que não sejamos ofuscados e não tenhamos em mente de que ser cristão é você ter isso. Há apenas que cristianismo fraco. O cristianismo que só supre as necessidades materiais, mas não supre a necessidade da alma. A fome e a sede da alma que todo ser humano tem. Por isso que a maior dádiva é Cristo. Porque disse o pensador, a maior dádiva do cristianismo é o próprio Cristo. É o próprio Jesus. É Ele quem nos satisfaz. Irmãos, se desaparecessem, sumissem todos os acessórios, coadjuvantes que nós temos na vida cristã, e ficasse apenas Cristo, nós estaríamos muito bem. Por quê? Porque é a maior dádiva. Como disse o Jeremias, para quem lembra das pregações que fiz em Lamentações de Jeremias, a minha porção maior é o Senhor, disse Jeremias, a minha porção maior. Então é a maior dádiva, Jesus Cristo, unigênito. É mais do que filho único, como trazem algumas versões. A ideia de unigênito é aquele que foi gerado unicamente. Ou seja, ele tem uma essência que é própria e idêntica à do Pai.
A mesma essência do Pai habita no Filho, assim como habita no Espírito Santo. A maior dádiva, o maior presente, Jesus Cristo. E nós vamos percebendo, irmãos, na medida que o texto vai avançando, o apóstolo João, o apóstolo do amor, ele fala sobre a maior oportunidade. A maior oportunidade qual é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que, a maior oportunidade é para todos. A maior oportunidade não é para alguns, é para todo aquele. Louvado seja Deus, porque o Evangelho está à disposição. Não cremos em hipótese alguma, como já disse e reitero em outras vezes. Não cremos no universalismo que todos serão salvos, ou que bênção seria. Mas não pensamos dessa forma. Mas com todo respeito, não pensamos também que Jesus veio apenas para os salvos. De que ele foi até a cruz, como nós entendemos, a teologia ou a expiação limitada, de Cristo morrendo apenas para aqueles que estavam salvos. Não. Ele veio para todo aquele. Está à disposição. Eu lembro de já ouvir pais dizendo, e mães, num contexto familiar, lidando com um e com outro, e os nossos filhos são diferentes, a não ser que você tenha só um, mas se teve dois, você vai ver que um parece que saiu do mesmo ventre, mas como são diferentes às vezes, você fica dizendo, meu Deus, como é que posso lidar com uma coisa e outra, uma situação e outra tão diferente assim? Mas já ouvi assim dizendo, olha, lá em casa, quem quis estudar, usando o caso da instrução escolarizada, né? A educação escolarizada, quem quis estudar, condições foram dadas, mas um ou outro não resistiu, né? O sistema, porque há uma linha da pedagogia que também trabalha com isso. Porque nós temos um padrão, imagina, escolar, e como seria, então? Onde todos devem se encaixar naquela situação. Por isso hoje há luta, não é? Daqueles que estão portadores de necessidades especiais, para que, é claro, tenhamos um padrão de escolarização, mas que estes aí, eles tenham uma inclusão, eles sejam incluídos, Ana Ruth. Olhei para você e lembrei, porque a Ana Ruth trabalhou em escolas, né, com alunos especiais, e eu fui algumas vezes, ela chamava para palestra, para cantar, e eles gostavam, os pais gostavam, não era, às vezes era um momento até de emoção ali para alguns, né? Porque levávamos a palavra cantada, falava, coisa rápida, bem prática, não é? Porque eles têm uma maneira de ser, né? E os professores estavam orientados. Mas aqui, o que nós queremos colocar aqui, é que a oportunidade está dada a todos, irmãos. Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho a todos. Eu não sei quem inventou, quem criou, que o Evangelho é apenas para os pobres. E os ricos vão para onde? Vão para o inferno. Então preguemos a todos. A igreja precisa criar, sim, as estratégias para que o Evangelho chegue a todos, a todas as pessoas. Porque todos têm uma necessidade de Cristo Jesus. Uns anos atrás eu fui fazer um trabalho sobre suicídio. E aí fui pesquisar, a internet já tinha, embora a gente saiba que não pode só ir pela internet, né? Tem a bibliografia, mas pesquisando, o meu interesse era saber onde se tinha o maior grau. Eu já tinha a imaginação, por isso que fui atrás de alguns países, onde a economia é bem estabilizada, é um país de primeiro mundo, como se chama, mas um índice de suicídio tão grande, irmãos. Tão grande. Por que isso? Porque a necessidade de quem está aqui no Brasil, de Deus e de outras questões, de doenças emocionais que hoje se apresentam, é a necessidade de quem está em qualquer parte desse mundo. O ser humano, ele não muda, porque ele está em uma outra cultura,
ou em outro país. A maior oportunidade é para que todo aquele que, todos. E nós vamos então avançando e vamos perceber que existe nesse versículo a maior atração. Faça a leitura atração, porque às vezes a gente está num momento que a gente fala uma palavra, nós falamos uma palavra, e ela já tem um dúbio sentido. Daqui uns dias a gente precisa estar riscando algumas palavras no nosso vocabulário da língua portuguesa, porque elas têm atração aí, não no sentido de outro entendimento, porque hoje leva a questão da sensualidade, mas em hipótese alguma. A atração ali, a maior atração é nele, em Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele, é Ele. No início do ministério, conheci um sacristão, e eu tenho um respeito muito grande à Igreja Católica. Mas um sacristão me perguntou, dentro da amizade que criamos, né? Depois ele percebeu que eu não, em primeiro momento, não tinha interesse nenhum de estar fazendo um discurso proselitista, porque o cristianismo não é proselitismo, em hipótese alguma. Nós devemos pregar o Evangelho e o Espírito Santo é quem age nos corações. E se a pessoa é de Cristo Jesus, ela vem. E muitas vezes ela sai do lugar que biblicamente ali não tem coerência com o que nós podemos crer. Uma teologia sadia, bíblica. Mas ele fez uma pergunta: por que é que vocês, crentes evangélicos, falam tanto em Cristo, em Jesus? Porque vira e volta, é Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Irmãos, eu disse, mas meu amigo, Jesus, assim como Maria, é o centro da adoração católica. Por isso que o Papa João Paulo II, abraçando o movimento carismático católico, deixou a recomendação. Só vocês podem cantar, vocês podem entoar os cânticos dos evangélicos, podem fazer isso e aquilo, mas não esqueçam que Maria é o centro da adoração. Então, por isso que vira e volta, vai ter que falar em Maria, como centro da adoração, e não toquemos nela. Assim é Jesus, irmãos. É o centro da adoração cristã. É o centro do cristianismo. Não que ele seja maior que o Espírito Santo, ou em hipótese alguma maior do que Deus, mas ele é a essência plena do que nós percebemos daquele Deus que veio nos mostrar quem de fato Deus era. Então é nele, na transfiguração, lá naquele monte, aqueles discípulos, aquele grupo mais escolhido ali por Jesus, para subirem ao monte da transfiguração, nós percebemos que apresentam-se diante deles Moisés e Elias, não é? E até conversam lá com Jesus. E ali o segmento espírita pega esse texto e fala sobre a comunicação com mortos, onde não há base nenhuma para isso. A transfiguração, se alguém não entende aqui, precisa entender. Ali nós não temos um fato material da coisa. Mas o que nós percebemos é que Moisés e Elias desaparecem. Fica o Cristo. E ouve-se uma voz, lembra da voz que foi ouvida? Este é o meu filho amado, em que me comprazo. A ele ouvi. A ele ouvi. Ou seja, a maior atração é nele. É nele. Por isso que o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Mas nós vamos correndo, irmãos, e vamos perceber que existe a maior decisão, que é crer. Aí está no presente do indicativo. Crer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. A maior decisão. A fé. Crer é ter fé.
E a fé, ela nasce no coração do homem, não por ele mesmo. Porque a fé dada é dada pelo Espírito de Deus, dada por Deus. E aí se você me pergunta, e por que aqui alguns têm fé e outros não? A fé também está à disposição. Porque não podemos conceber um Deus que dá a fé a uns e não pode dar a outros, ou não quer dar a outros. Mas nós percebemos claramente que essa maior decisão, ela nasce no coração do ser humano, movido pelo Espírito Santo. E é a maior decisão que nós fazemos em nossa vida. Olha, existem decisões importantíssimas, meus irmãos. Você é jovem, olha, pense bem com quem você vai casar. Quer casar? Porque também se não quiser casar, quiser ficar solteiro, não tem problema não, tá certo? É você viver na sua, né, no seu estado de saúde, louvando a Deus. Vai ser como uma pessoa que eu conheci que não casava lá na Paraíba, e ela dizia, louvado seja Deus que eu tenho mais vigor ainda para servir, não tenho impedimento nenhum. E era assim, tão elétrica, não é? Mas se você quer casar, decida bem com quem você vai casar. Ó. Moça, rapaz, você pai, já comece a orar, viu? Já comece a orar pelos seus filhos, com quem eles casarão, porque serão seus filhos também. Existem decisões importantes na nossa vida, a escolha de uma profissão. O adolescente, quando chega no final do ensino médio, meu Deus, que curso fazer? Não é? E há uma dúvida, não queiramos cobrar muito não, porque é natural. É natural uma dúvida, o que vai fazer, porque às vezes são decisões da vida. A decisão de abrir mão de morar numa casa, que já tem a implicação de você abrir a garagem, quando chega um pouco mais tarde, e não correr o risco de ser abordado. Não é que lá no condomínio não tem, mas querendo ou não, o condomínio tem uma segurança maior. A não ser que você me prove o contrário. Abrir mão de uma casa que você gosta, para morar num condomínio, é uma decisão. E aí vai, irmãos. Mas a maior decisão das nossas vidas aqui, nós que estamos aqui, foi crer no Senhor Jesus Cristo. Oh, decisão maravilhosa. Eu lembro que de pequeno, mamãe lá em casa, dizia, meus filhos, vocês precisam de Jesus. Víamos à igreja, mas é como nós falamos, filho de crente, crentinho não é. Filho de peixe, peixinho é. Mas filho de crente não é crente. Nós precisamos viver o cristianismo e podemos passar os nossos filhos, com a nossa vida, com o nosso testemunho, para que eles mesmos tomem a decisão. Mas, irmãos, nós vamos, em relação a esse maior, nesse versículo, ter a maior promessa. A maior promessa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. A maior promessa. Oh, promessa maravilhosa. Não perecer, não morrer, aí é no sentido da palavra de que não é morte espiritual, não é uma morte eterna, é uma maior promessa, é uma garantia dada pelo Senhor, é uma promessa que Ele não brinca, Ele não faz de boca para fora, como nós estamos no ano eleitoral e quem sabe, existam algumas promessas que não serão cumpridas, mas o Senhor não brinca com as suas promessas, Ele cumpre cabalmente todas elas. Por isso quando Ele diz que não irá perecer, porque não perece mesmo. Há uma segurança, irmãos, na vida eterna em Cristo Jesus. Por isso que nós não entendemos que se você foi salvo, alcançado pela graça, você não pode dizer hoje eu estou salvo, mas amanhã eu já não estou mais, e depois amanhã eu volto para a salvação, e depois amanhã já não estou salvo. E depois eu estou salvo. E que brincadeira é essa? Salvação é uma garantia que nós temos de uma promessa de Jesus, um selo colocado em nossos corações e em nossas vidas. E que nem o diabo arranca. Ele não arranca em hipótese alguma. Não tem esse poder. Porque foi a maior promessa cumprida em nossa vida. Ninguém arrebatará de minha mão, mão preciosa, poderosa de Jesus.
Aqueles que são deles, Ele cuida, Ele segura, Ele ampara. Mesmo que às vezes você caia, meu irmão, minha irmã. Mas Deus levanta. Se você é dele, Ele levanta, Ele te põe em pé. E você vence as dificuldades. Vence aqui na vida e tem uma garantia de vida eterna. Por último, irmãos. Aliás, é o penúltimo. A maior diferença. A maior diferença. Mas, ou conjunção adversativa poderosa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas, isso faz grande diferença. Um dos advogados aqui dos irmãos, aqui entre nós, né? Disse, pastor, no direito até um ponto e vírgula. Né, diácono? Um ponto e vírgula, às vezes até um ponto e vírgula, um ponto, uma vírgula. Fala muito. Fala muito. E não é só no direito. Aqui na Bíblia, nós temos, mas é a maior diferença. Não pereça, mas o que? Tenha a maior segurança. É a maior segurança. Tenha. Estamos seguros em Cristo, porque temos nele. Não produzimos, irmãos, gravemos isso em nome de Jesus. Não produzimos nossa própria salvação. Ninguém produz salvação própria. É algo até incoerente. As plantas podem até produzir no seu processo o seu próprio alimento, os vegetais. Mas o crente não produz salvação dele mesmo. Ele teve, que é a maior segurança. E nós vamos então, agora sim o último, a maior posse. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a maior posse. A vida eterna em Cristo Jesus. Irmãos, convenhamos. Todos nós aqui em condições normais, nós queremos viver mais. Queremos ou não queremos? Queremos. Só a pessoa em uma condição excepcional, ela diz assim, eu quero ir embora. Não, nós queremos. Queremos, irmãos, viver mais. Nós queremos ver os nossos netinhos crescerem. Os bisnetos chegarem. Queremos. Quem é que não quer? Por isso que o sonho, esse sonho da eterna juventude, né? E aí tem os seus mitos diversos, existem porque o ser humano quer viver. Porque ele não foi feito para morrer. Nós não fomos feitos para isso. Por isso nós vamos enfrentar sempre uma batalha, um inconformismo enorme em relação à morte. A morte não entra aqui na nossa mente porque a gente não foi feito para isso. Ela entrou como um acidente, um pecado mesmo, a transgressão. E nós temos então essa maior posse que é a vida eterna em Cristo Jesus. E sabemos que não termina aqui. Não termina aqui. Os nossos irmãos que foram convocados durante o tempo de igreja, nessa marcha militante da igreja, e que nos anteciparam na glória, esses irmãos não terminaram num cemitério, num sepultamento ou numa cremação. Não. Terminaram não. Nós sabemos onde eles estão. Cremos assim, né? Porque deram testemunho em vida. Eles diziam, eu sou de Cristo, eu sou de Jesus. E evidenciaram isso. Por isso que nós temos a maior posse, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã, que esse versículo aqui, ele vem ao nosso encontro. E se você tem alguma parte dele aqui que você diz, não, mas isso aqui ainda eu tenho dúvida, não se encaixa bem, procure sanar logo. Procure ajuda. Porque em relação da maior posse, a vida eterna, todos nós devemos. Uma vez conhecendo o Evangelho de Cristo, devemos tomar essa posse que nos foi dada na realidade. Que Deus nos ajude nessa manhã a vivermos plenamente esse versículo tão conhecido. Que quem sabe daqui para frente, ou se você não sabia, você já vai ver esses termos pequenininhos aí, de uma forma diferencial. Amém?
Nós vamos orar e com a bênção estaremos encerrando o culto dessa manhã. Vamos ficar em pé. Muito obrigado, ó Senhor nosso Deus. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo maior amor do mundo e o maior de tudo que nós podemos perceber nesse versículo pequeno, mas tão rico, tão precioso para nós. Dá-nos a graça, Senhor, de jamais esquecermos, jamais, de que o Senhor nos tem na palma de sua mão. Ó segurança bendita, ó vida eterna gloriosa. Louvado seja teu nome, Senhor. Que o amor de Deus o Pai, graça de Cristo Jesus nosso Senhor, doces e poderosas consolações do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. Amém.